Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. Finalmente, Kylian Mbappé comentou sobre a saída de Neymar do PSG e assumiu que eles tiveram sim alguns problemas. E nesse vídeo você vai dar uma olhada em tudo que o francês e alguns outros jogadores do PSG comentaram sobre a saída do brasileiro do time de Paris e também vai dar uma olhada em como essa amizade entre Neymar e Mbappé acabou se arruinando com o passar do tempo e virando muito mais uma rivalidade em si. Vamos começar falando um pouco sobre essa trajetória dos dois de amigos a rivais. Basicamente, Mbappé e Neymar chegaram juntos ao PSG em agosto de 2017 como simplesmente as duas contratações mais caras da história do futebol. Neymar vindo do Barcelona por 222 milhões de euros e Mbappé vindo do Mônaco por 180 milhões. Como o fair play financeiro na época não agiu com tudo isso sendo gasto de uma vez, eu não sei. Mas continuando, no início o Neymar, que estava no auge com 25 anos, veio para ser o cara e o dono do projeto e o Mbappé como um complemento. Inclusive, em sua primeira entrevista como jogador oficial do clube, o jovem francês de 18 anos, quando perguntado sobre Neymar na época, disse que o seu objetivo era ajudar o brasileiro com tudo que estivesse ao seu alcance para o clube triunfar. Ou seja, ele basicamente aceitava tranquilo seu papel de coadjuvante. Mas com o tempo, como sabemos, o Neymar começou a se machucar muito e perder muitas partidas, ao mesmo tempo que o Mbappé, por sua vez, sempre manteve uma boa constância de jogos e uma ótima média de gols, além de ganhar a Copa do Mundo com a França em 2018. Isso foi com o tempo aumentando seu status de ídolo no clube e em seu país e sendo um jogador que trazia mais resultados ao Paris também. Mas mesmo assim, a relação entre ambos era muito boa e inclusive víamos eles se divertindo juntos até mesmo fora dos gramados. Tudo mudou quando todos pensavam que ele sairia do PSG em 2022 e o francês acabou optando por renovar o seu contrato com o clube. Desde então, começamos a ver ele simplesmente ignorar o Neymar em diversas ocasiões dentro de campo, brigar com ele para bater pênaltis e afins e várias atitudes que antes não aconteciam. E então, todas essas atitudes começaram a gerar um clima ruim entre os dois, e obviamente, quando falamos de dois jogadores da elite do futebol mundial, um clima ruim acaba colocando os fãs de um contra os fãs do outro. Começaram a falar e rivalizar sobre tudo que os envolvia: títulos, futebol apresentado, carreira, números e outros fatores. Foi basicamente assim então que começou toda essa rivalidade, ou seja, muito mais causada pelo Mbappé do que pelo próprio Neymar. E como, infelizmente, nós vimos, nas últimas semanas, Neymar acertou a sua saída do PSG após 173 partidas realizadas em 6 anos, o que sabemos que é sim um número bem baixo de jogos nessa quantidade de tempo, e onde nesses 173 jogos marcou 118 gols e deu 70 assistências. Assim, após quase 2 semanas da chegada do brasileiro por lá, finalmente hoje, nessa sexta-feira, Mbappé foi questionado sobre a saída de Neymar do clube durante uma coletiva e falou algumas palavras sobre isso, pois por mais que o clima entre os dois não fosse tão bom nos últimos tempos, eles atuaram juntos por todos os 6 anos em que o Ney esteve por lá. Se liga aí nas palavras do francês: chegamos juntos ao Paris em 2017 e a nossa relação sempre passou por altos e baixos. Às vezes fomos mais próximos e mais amigos, e às vezes menos. Acho que é natural que todas as relações passem por isso. Tivemos algumas discussões e pequenos conflitos, mas nunca deixamos de respeitar um ao outro. Por mais que não conseguimos vencer a Liga dos Campeões juntos, sua história no Paris foi muito bonita e eu desejo muita sorte a ele nessa nova etapa e que possa conquistar todos os seus objetivos. Afinal, é um grande jogador e mostrou isso muitas vezes. Pois é, o Mbappé escolheu hoje manter um discurso mais neutro, com as palavras praticamente iguais às que ele já havia dado quando foi perguntado sobre o Neymar logo naquelas primeiras polêmicas dos dois em 2022. Se liga aí como foi bem parecido. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments comme ça où des fois il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as deux joueurs au caractère fort comme ça, la vie elle est pas linéaire. C'est sûr que des fois il y a des choses qui se passent, mais ça reste toujours dans le respect
et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. E bem, desde que esses desentendimentos entre Neymar e Mbappé começaram a vir à tona, vimos muitas pessoas falando que isso era bobagem e que nunca teve clima ruim nenhum, e hoje, perante essas falas do Mbappé, muitos vão continuar dizendo isso. Entretanto, sabemos que em uma entrevista na frente das câmeras, nem sempre o jogador pode falar o que realmente pensa. O que eu estou querendo dizer com isso é que ao longo dos últimos meses o clima entre os dois era ruim sim, tanto que logo no primeiro dia que a sua transferência para o Al Hilal foi confirmada, Neymar curtiu uma publicação afirmando que Mbappé praticamente causou a sua saída. Se você não viu o que dizia essa publicação que o Neymar curtiu, se liga aí. Polêmica. No verão passado, Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz. Se o próprio Neymar curtiu algo dizendo que o Mbappé queria sua saída, quem somos nós para dizer o contrário? O que podemos concluir dessa curtida é que quando o brasileiro se viu desvinculado do PSG e sem poder sofrer sanções ou restrições internas, aproveitou para se expressar mais livremente, visto que em um jogo da seleção brasileira em 2022, pouco antes da Copa, perguntaram a ele sobre essas mesmas polêmicas com o Mbappé e ele respondeu que não comentaria sobre. Lembrando também que essa não foi a primeira vez que ele curtiu publicações criticando atitudes do Mbappé e criticando também a diferença de tratamento que ambos tinham no clube parisiense. Quando o francês tentou pegar a bola de sua mão para bater o pênalti, o brasileiro curtiu outras duas publicações. A primeira dizia: hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e humilhou o goleiro mais uma vez na cobrança do pênalti. Já Mbappé bateu muito mal e perdeu. Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo. Já a segunda, por sua vez, dizia: agora é oficial, Mbappé é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é uma coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador. Nenhum. Parece que por causa do contrato, Mbappé é o dono do PSG. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que por mais que o Mbappé insista em que nunca existiu essa polêmica, sabemos que a coisa não é bem assim e que a relação dos dois foi sim por água abaixo. Outro fato curioso é que o segundo jornal L'Équipe, ao longo da última semana, Neymar estaria organizando uma festa de despedida de seus companheiros do PSG e não teria sequer convidado o Mbappé. Outros dois que se manifestaram hoje sobre a saída do Neymar do clube de Paris foram Marco Verratti e o coreano Lee Kang-in. O italiano, que já está com sua saída do Paris praticamente acertada, disse: futebolisticamente falando, Neymar carrega consigo tanto talento que faria falta em qualquer clube do mundo e, portanto, aqui no PSG não é diferente. Como pessoa, não tenho nem palavras. Sua personalidade é muito bonita e é uma pessoa maravilhosa, o que só aumenta a falta que fará no dia a dia. Já o coreano pontuou: passamos pouco tempo juntos, mas já foi suficiente para ver que é uma ótima pessoa, com ótimos princípios e, claro, um jogador do mais alto nível também. Com certeza, vamos manter contato e eu espero que ele consiga vencer tudo o que deseja para o seu futuro, principalmente a Copa do Mundo, a qual ele me fala muito. E bem, dando a minha opinião sincera sobre essa polêmica de Mbappé e Neymar, eu já deixei bem claro que acredito sim que eles não se dão bem, e falando sobre futebol e carreiras, eu acredito que Mbappé provavelmente vai sim acabar a carreira maior do que o Neymar falando por títulos e números. Afinal, ele tem muitos gols para sua idade, já venceu a Copa do Mundo e além de ter chances de ganhar outra Copa, ainda tem tudo para se tornar o maior artilheiro de Copa do Mundo na história, visto que já tem 12 gols no torneio e o artilheiro é Klose com 17. Porém, quando compararmos o auge dos dois, ele nunca terá praticado um futebol igual ao brasileiro. O futebol que o Neymar apresentou em seu auge é muito maior e mais encantador do que o Mbappé, e isso é muito importante também para a construção de um legado. E agora que eu já dei a minha opinião, eu quero saber a sua. Quem você acha que vai acabar maior para a história do futebol no futuro? Mbappé ou Neymar? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera a respeito dessa rivalidade que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.